A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos, um bom dia a todos, um bom domingo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Aqui quem vos fala é o pastor Newton César, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis. Estamos mais uma vez aqui nesta manhã para realizar uma escola bíblica dominical. Vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor nesta manhã abençoada por Deus. E quero convidar todos os irmãos que estão participando conosco, os que têm revista, que têm nos acompanhado. Hoje a nossa lição de hoje da escola bíblica dominical será a lição de número 10. Tá? O título da lição é a ressurreição da filha de Jairo. Glórias a Deus. É uma lição abençoada por Deus e que tem ensinamentos extraordinários para as nossas vidas. Nós temos 3 objetivos desta lição, desta manhã. Primeiro, identificar os principais aspectos deste milagre, tá? Segundo, compreender que as circunstâncias não atrapalham Jesus. E 3, crer no poder de Cristo, inclusive sobre a morte. Amém? Glórias a Deus. Esta é a nossa lição desta manhã. Deus já abençoe a tua vida. Você que está entrando, Deus abençoe irmão Luiz Tessaro, Deus abençoe a irmã Rose, Deus abençoe todos os irmãos que estão entrando. Compartilhe esta live para que outros irmãos possam assistir também e possam também aprender a palavra do Senhor. É um dia chuvoso, mas Deus tem bênção para a tua vida nesta manhã. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe nesta manhã, tá? A leitura bíblica em classe está no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 a 43. Glórias a Deus. É a leitura bíblica desta manhã da nossa lição, tá? Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, versículo de número, glória a Deus, versículo número 21. Tendo voltado Jesus do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Lázaro. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que já havia 12 anos vinha sofrendo também de uma hemorragia. Olha só, meus irmãos, vamos analisar aqui. Ele, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorai? A criança não está morta, disse Jesus, mas dorme. E riu-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou ela onde ela estava. E tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus
ordenou expressadamente que ninguém o soubesse e mandou que desse a comer a menina. Glórias a Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Esse texto da palavra de Deus é um texto bem conhecido dos pregadores da palavra do Senhor. Nos relata a história desta menina esta que morrera, e o seu pai, por nome Jairo, procurou a ajuda de Jesus para que Jesus lhe desse novamente a vida para aquela criança. Menina esta que tinha apenas 12 anos de idade. E a Bíblia fala que Jesus foi juntamente com Lázaro até a casa dele para realizar aquele grande milagre que o nome do Senhor foi glorificado. Mas antes de darmos continuidade, eu quero ler com vocês aqui o textuário e a verdade prática. O textuário diz assim, olha que interessante. Tomando-o pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Marcos 5,41. Leitura bíblica verdade prática, perdão. A morte é o maior inimigo do homem e está debaixo da autoridade de Cristo. Glórias a Deus. É bem verdade que até nos nossos dias, né, meus irmãos, a morte, ela é temida. A morte, ela, até nos nossos dias, ela se torna algo preocupante para todos os seres humanos na face da terra. Até porque é algo que até hoje a ciência, os cientistas ainda não conseguiram, um antídoto, posso assim dizer, um remédio, algo que possa dar para o homem a vida eterna. É uma realidade, isto diante dos nossos olhos. Mas existe um que tem o poder sobre a morte, e chama-se Jesus Cristo. O nosso Deus tem o poder sobre a morte. Glórias a Deus. A introdução da nossa lição da Escola Bíblica Dominical fala assim: na Bíblia temos um total de 8 ressurreições. Olha só. Ou volta à vida, sem contar a de Jesus, que seguiu um novo diferenciado padrão, e também não contabilizando o caso de Mateus 27:52, quando muitos santos ressuscitarão. O relato desta ressurreição é comum a todos os evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos que nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical? Os evangelhos sinóticos são os 3 evangelhos primeiro do Novo Testamento. É o livro de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. E nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas está registrado a história da ressurreição desta jovem, mais conhecida na história bíblica no contexto como a filha de Jairo. Jovem esta que morrera, jovem esta que perdeu a vida, mas Jesus a entregou de volta para ela. Glórias ao nome do Senhor. E isto é magnífico. Nós vamos mergulhar nesta lição, meus irmãos, e vamos aprender coisas extraordinárias da parte de Deus no decorrer desta lição. Mas a primeira coisa que eu quero falar nesta manhã abençoada de Escola Bíblica Dominical é sobre os aspectos deste milagre da filha de Jairo. Primeiro, o primeiro aspecto do milagre da filha de Jairo é que nos fala o primeiro ponto: um religioso procura Jesus. Marcos
5:22 está registrado. Tá? Os três aspectos do milagre de Jesus sobre a vida de Jairo, sobre a vida da filha de Jairo, falam sobre três pontos. Primeiro, o religioso procura Jesus. Segundo, Jesus visita nossas casas. E terceiro, a ressurreição da menina. Glórias a Deus. Então vamos ver primeiramente, de maneira calma e sucinta, o primeiro ponto. O religioso procura Jesus. É o primeiro ponto do aspecto do milagre de Jesus sobre a filha de Jairo. Está escrito em Mateus 5:22 o seguinte, ó. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. Olha que coisa linda. Jairo era um homem de posição elevada nos dias de Jesus. A Bíblia chega até a dizer que Jairo era, segundo historiadores também, chefe das sinagogas daquela época. E a Bíblia fala que aquele homem, sendo chefe da sinagoga naquela época, um homem de posição, um homem de cultura, posso assim dizer, um homem que conhecia as leis, posso assim até dizer, de Moisés, um homem que não era qualquer pessoa. Deus tinha agraciado a vida de Jairo ao ponto de ele alcançar uma posição de chefe das sinagogas. Mas a Bíblia fala que Jairo tinha já ouvido falar de Jesus. Mas até então, segundo a história bíblica, Jairo ainda não tinha tido encontro com Jesus. Aquele encontro especial que todos os seres humanos e nós um dia tivemos com o Senhor Jesus. Encontro que jamais nós vamos esquecer. Porque quando uma pessoa ela se encontra com Jesus, ela não esquece mais. Ela fica marcada por Deus. E por mais fraco, por mais desanimado, por mais triste que esta pessoa fique ou afastado da presença de Deus, ele jamais esquecerá o primeiro encontro real que ele teve com Deus, ou que ela teve com Deus, porque isto fica registrado nas nossas memórias e no nosso coração, quando nos encontramos a primeira vez com Jesus Cristo. Isto é algo magnífico na vida do ser humano, e não tem explicação, porque é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E Jairo ainda não tinha tido esse encontro com Jesus, nosso mestre. E a Bíblia fala que este homem, agora que era chefe da sinagoga, ele procura Jesus. Isto nos relata algo muito lindo, né? Que Jairo mostra a necessidade que ele tinha do Senhor Jesus em um momento preocupante da sua vida. Então aqui a primeira coisa, o primeiro ato do aspecto do milagre de Jesus sobre a filha de Jairo, é que Jairo procura a ajuda de Jesus. Eu vejo algo interessante aqui, meus irmãos, nesse primeiro ponto. Muitas pessoas, às vezes nos momentos difíceis da sua vida, elas procuram tantas coisas fora da palavra de Deus, fora da direção de Deus, fora dos caminhos do Senhor, e que às vezes traz consequências amargurantes, posso assim dizer, consequências desagradáveis para a vida desta pessoa, porque procura caminhos e direções diferentes que não deveriam procurar. E Jairo, sendo chefe da sinagoga, um homem de posição, ele foi sábio na sua decisão. Quando ele viu que a sua filha estava à beira da morte, a primeira coisa que ele faz é o quê? Procurar Jesus. Que coisa linda! Eu imagino que Jairo já tinha ouvido falar de Jesus, meus queridos. Eu imagino que Jairo tinha ouvido já falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava a vida das pessoas,
que Jesus realizava coisas lindas na vida das pessoas, ao ponto de as pessoas ficarem maravilhadas com o poder de Deus através do ministério e da vida de Jesus. Então a primeira coisa, o primeiro ponto do aspecto do milagre de Jesus na vida da filha de Jairo é que esse homem procura Jesus. Tá? Isso é muito lindo. O chefe ou líder da sinagoga no tempo de Jesus era um fariseu instruído na lei. Olha o que eu falei, na interpretação da mesma. Ele é quem dirigia o funcionamento das orações e demais serviços a fim exigidos pelo judaísmo. Nas sinagogas não haviam sacrifícios de animais, pois eles eram restritos ao templo de Jerusalém, o qual deveria ser visitado pelo menos 3 vezes ao ano pelos judeus devotos. Em geral, a relação de Jesus com os religiosos dos seus dias não foi das melhores. Olha só, sua liberdade é a maneira como transitava com gente comum e pecadores notórios, atendendo-os, curando-os, perdoando-os, eram vistas com os maus olhos pelos religiosos, na sua maioria preconceituosos e moralistas. Por esta razão houve muitos atritos entre judeus, entre Jesus e religiosos daquela época. Aqui o religioso e líder da sinagoga, chamado Jairo, procura Jesus. Olha que coisa linda. Nós olhamos na lição que não era costume o religioso procurar a ajuda de Jesus naquela época. Ele era uma pessoa mais reservada, era uma pessoa mais restrita, preservada. Mas Jairo era um dos líderes da sinagoga que dava orientações, dava ordens para que o povo orasse, rezasse, fizesse as suas petições daquela época, daquela geração. Mas Jairo, como eu disse, sendo observador da lei de Moisés, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele procura a ajuda de Jesus, quebrando assim aquele vínculo da lei mosaica, para receber as bênçãos de Deus na vida da sua filha, que estava à beira da morte. Então o primeiro aspecto desta lição dos milagres de Jesus na vida da filha de Jairo é que o religioso procura Jesus. E isto é bem notório nos nossos dias, quando pessoas que conhecem a palavra, pessoas que conhecem a Deus, pessoas que tiveram experiências espirituais com o nosso Senhor, procuram também a ajuda do Senhor Jesus em tempos difíceis. Esta pessoa se torna uma pessoa sábia, porque nós sabemos que o único que pode realizar milagres, prodígios na vida do ser humano é o Senhor Jesus Cristo. O terceiro ponto, o segundo ponto do aspecto do milagre de Jesus, desta lição, é que Jesus visita as nossas casas. Marcos 5, versículo 40, nos relata essa história. Olha o que diz. E riu-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Quem? Jesus mandou sair todos quando chegou na casa da filha de Jairo. Ou na casa de Jairo, melhor dizendo. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele. E entrou onde ela estava. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus visita nossas casas. Isso é algo muito lindo. Porque quando uma casa, quando uma família, ela tem a presença de Jesus, eu posso dizer que esta casa ela é uma casa diferente. Eu posso dizer que esta família é uma família diferente. Porque, meus queridos e amados irmãos e amigos, o que faz a diferença na vida, tá?
e na casa de uma pessoa, é o Senhor Jesus. É Ele quem faz a diferença, aleluias, nas nossas vidas. Uma casa e uma família que não tem a presença do Senhor Jesus, ela se torna vulnerável aos ataques do inimigo. A palavra de Deus chega até a dizer que Satanás ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. É uma realidade. Mas a Bíblia fala também que a palavra de Deus nos declara que uma casa que tem a presença de Jesus, que tem a presença de Deus, ela se torna uma casa, aleluia, protegida, guardada pela presença de Deus, do Espírito Santo, contra as estatutas ciladas do inimigo. Então Jesus sai com os discípulos e vai até a casa de Jairo. Não era costume Jesus fazer sempre isso. A maioria das vezes, tá? A maior parte, né? As pessoas buscavam, clamavam, pediam a ajuda de Jesus. Mas muitas vezes também ele foi nas casas para provar a misericórdia, a compaixão dele para com a vida das pessoas. E isso é muito lindo, porque existem situações, existem casos em nossas vidas que nós temos que ir até a pessoa, orar, abençoar, levar uma palavra da parte de Deus. Então, o segundo aspecto desse milagre de Jesus sobre a vida da filha de Jairo é que Jesus sai com seus discípulos e vai até a sua casa. Só que Jesus chega ali na casa de Jairo, é bem interessante isto de relatar, e muitas pessoas choravam, muitas pessoas gritavam, e a Bíblia fala que Jesus deixa escapar uma palavra, não de zombaria, mas ele sabia o que estava falando. E Jesus diz assim: olha, não chorem, a menina não está morta, a menina dorme. Quando Jesus disse que a menina não estava morta, mas a menina dormia, houve um rebuliço muito grande dentro da casa de Jairo. E a Bíblia fala que todos, no mesmo tempo, começaram a sorrir, a dar gargalhadas, caçoando daquela palavra que Jesus tinha liberado, dizendo como este homem diz que esta menina não está morta, mas ela dorme. Na verdade, Jesus estava falando no sentido espiritual, o que realmente ele iria fazer dentro daquela casa e sobre a vida daquela criança, até porque Jesus, como 100% homem, 100% Deus, ele tem todo o poder nas suas mãos. E Jesus, como Deus, ele via que aquela morte que tinha tirado a vida daquela criança não era nada para o poder de Deus se manifestar. Por isso Jesus disse: ela não está morta, ela dorme. Porque Jesus sabia que daqui a alguns pouquinhos de minutos, né, Jesus estaria dando a ordem para a morte se retirar da vida daquela criança e para a vida entrar de volta e o nome do Senhor ser glorificado sobre a vida da filha de Jairo. Mas as pessoas não entenderam. Deram risadas, gargalhadas, não compreenderam o plano de Deus. Aleluia, o projeto de Deus, a estratégia de Jesus diante daquelas palavras que ele deixou escapar para que todos assim a ouvissem. E o terceiro ponto sobre os aspectos do milagre de Jesus sobre a filha de Jairo. Agora é bem interessante eu voltar um pouquinho aqui, sobre Jesus visita nossas casas. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Jairo, a multidão estava chorando, ele mandou eles se calarem porque ela não estava morta, mas estava dormindo, todos deram risada. E é interessante nós
tocar nesse ponto que Jesus, vendo a falta de fé da multidão, Jesus pegou simplesmente a sua mãe e seu pai. A Bíblia fala isso, tá? Pegou a sua mãe e o seu pai, tá? E os que vieram com ele e entrou, tá, com eles aonde estava a criança, no quarto da criança. Ou seja, entrou Jesus, o pai da criança, Jairo, a mãe, e entrou com Jesus também os seus discípulos, os que estavam com ele. E a Bíblia diz que Jesus só com essas pessoas entrou até o aposento da criança para realizar o milagre. Eu vejo algo bem interessante aqui, meus queridos, que existem situações que Deus, Ele não quer que todos vejam o agir e o poder de Deus se manifestar. Às vezes, posso assim dizer, tá? Publicamente certas situações. Por quê? Quem sabe Jesus queria fazer aquela criança ressuscitar diante dos olhos de todos. Tipo, a criança diante da vista de todos. Jesus poderia fazer, né, ressuscitar como fez com Lázaro. Como nós relatamos aqui no início da lição. Existiram pelo menos 8 ressurreições, tá? Manifestadas e provadas, tá, na Bíblia Sagrada durante o ministério de Jesus. 8 ressurreições. 8 pessoas que morreram e voltaram a viver pelo poder de Deus na vida de Jesus Cristo. Mas, como as pessoas riram, caçoaram, Jesus só pegou o pai daquela criança, só pegou a mãe e entrou dentro do quarto daquela criança, e a Bíblia fala que ele pegou e, juntamente com seus discípulos, realizou um milagre na vida daquela criança. E o terceiro ponto sobre os aspectos do milagre de Jesus nesta lição fala a ressurreição da menina, Marcos 5,41. Diz assim a palavra de Deus, nossa lição. A ressurreição da menina. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Olha que coisa linda. Segundo alguns comentaristas sobre a filha de Jairo, Jesus usa as mesmas palavras que a mãe da menina teria usado para despertá-la de manhã. Jesus mistura poder e ternura numa só expressão. A palavra de autoridade de Jesus não apenas trouxe da morte, mas agora sem a doença que havia matado. Ela agora está perfeita fisicamente e põe-se a andar pelo aposento. Está certíssimo Hernandes Dias Lopes quando diz: por causa de Jesus, a morte se tornou um paciente terminal. Glórias a Deus. Então, o primeiro ponto dos aspectos do milagre de Jesus sobre a filha de Jairo é que Jesus ressuscita aquela criança. E Jesus dá uma ordem para aquela criança, né? Tomando pela mão, Jesus diz, né? Talita cumi, ou seja, segundo a história, era a palavra que a sua mãe usava todas as manhãs para acordar sua filha. E Jesus disse, Talita cumi, ou seja, chama o nome da guria e diz, levanta-te, Talita. Sendo mais claro, Jesus toma pela mão a criança de 12 anos que estava morta, tá? Se levanta e se põe viva diante dos seus pais, diante dos discípulos e diante de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, né, apresenta aquela menina para a multidão e todos ficam atônicos, apavorados, né? Quando vê a criança ressuscitada da morte para a vida, e todos se maravilham do poder de Deus, ao ponto que a Bíblia diz que todos glorificaram a Deus. Antes deram risadas,
caçoaram, brincaram, né? Duvidaram. Agora, depois do milagre de Jesus, eles realmente entendem que o poder de Deus se manifestava através do ministério e da vida de Jesus Cristo. Que coisa linda, meus irmãos. Que coisa extraordinária. Não tem nada que resista ao poder de Jesus Cristo. Não tem nada que resista ao poder de Deus. Quando Deus quer ressuscitar, meus irmãos, não importa, pode ter um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, como estava Lázaro. Tá? Se Deus quer ressuscitar uma pessoa, tornar a vida esta pessoa, Deus pode. Porque o nosso Deus é o Deus, por assim dizer, o único Deus que tem 3 atributos que nenhum outro Deus tem. Primeiro, nosso Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está presente em todos os lugares. E o terceiro atributo, Deus é onipotente, pode todas as coisas. Então, operando Deus, quem impedirá? Se Deus quer realizar um milagre sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, qual milagre você precisa receber da parte do Senhor? Qual a bênção você precisa receber da parte do Senhor? O que você necessita? Creia, confie em Deus. Peça a misericórdia de Deus sobre a tua vida, a tua casa, os teus filhos, e você verá Deus realizar o impossível, porque Deus fez o impossível sobre a filha de Jairo. Talita se levantou, aleluias, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, esses 3 pontos falam, né, sobre os aspectos do milagre de Jesus. Primeiro, o religioso procura Jesus, Jairo. Segundo, Jesus visita nossas casas. Terceiro aspecto do milagre de Jesus, a ressurreição da menina. Agora vamos ver, tá? Porque é muita coisa, irmãos. Vamos ver o que revela sobre Jesus, tá? Esses milagres aqui, esse milagre aqui dessa criança, de apenas 12 anos de idade. O que revela sobre Jesus, a ressurreição da filha de Jairo? Primeiro, revela que ele é o caminho, que ele caminha com o conflito. Que coisa linda, Marcos 5:24, vamos ver? Ele caminha com o conflito. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Olha só, irmãos, Jesus, que coisa linda, ele caminhava com toda aquela multidão, e a Bíblia fala que Jesus foi com ele. Grande multidão andava com Jesus, para ser mais claro. Então, Jesus caminha com conflito, ou seja, para ser mais claro, aquela multidão que estava em volta de Jesus era uma multidão de pessoas com vários conflitos em sua vida. Conflitos espirituais, conflitos sentimentais, conflitos psicológicos, conflitos em todas as áreas da vida das pessoas. Tinha pessoas que enfrentavam várias situações, enfermidades, falta de emprego, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam tristes, pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que andavam com Jesus ali, irmãos, eram pessoas de todos os tipos, todas as classes daquela época. Eram pessoas que tinham conflitos em todas as áreas da sua vida. Então Jesus, ele caminha com o conflito das pessoas. Ou seja, Jesus foi com ele e com Jairo, tá? Com aquela grande multidão, tá? Jesus foi até a casa de Jairo com aquela grande multidão. E eles não largavam Jesus. Que coisa linda, irmãos.
O autor do Salmos 46, olha o que ele diz. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Naquele dia, Jairo experimentou isso. A nossa vida, como a de Jairo, é repleta de experiências cruciais, em momentos extremos, amargos e cruéis. A boa notícia é que o Emmanuel, Deus conosco, está conosco na caminhada. Creia que Deus está contigo. Glória a Deus. Emmanuel significa Deus conosco. Ou seja, Deus está com a minha vida, Deus está com a tua vida. Nos momentos difíceis, nos momentos de aflição da nossa vida, Deus não nos abandona, meus irmãos. Deus está presente com as nossas vidas. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, que revela sobre Jesus nessa história, que Jesus caminha com um conflito, ou seja, ele está nos momentos mais difíceis da vida das pessoas. Jesus estava caminhando com a multidão cheia de problemas, cheias de conflitos. Tinha pessoas em todas as circunstâncias e situações que você possa imaginar que os seres humanos passam. É brincadeira isso, meus irmãos? Mas Jesus estava ali caminhando diante daquela multidão cheia de pepino, sabendo que Deus podia realizar um milagre na vida deles e realizar grandes coisas. Aleluia, para o nome do Senhor ser glorificado. O segundo ponto sobre o que revela sobre Jesus nesta lição nos fala: circunstâncias não o limitam. Marcos 5, 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha só, irmãos. Jesus estava indo com a multidão em direção à casa de Jairo para curar sua filha, ou por que não dizer, para ressuscitar ela, porque já tinha morrido, já estava morta. Mas no meio da sua trajetória, acontece uma cena inusitada de uma mulher que já sofria 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia, e aquela mulher, né, ela entra por meio da multidão, entre a multidão, e toca nas orlas de Jesus. Porque ela pensava assim, diz a história: se eu só tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, eu estarei livre desta hemorragia. E assim ela fez. Adentrou a multidão e tocou nas orlas das vestes de Jesus, ou seja, na ponta das vestimentas de Jesus. E a Bíblia diz que na hora que ela tocou, aleluia, Jesus parou e disse: quem me tocou? Aleluias. Os discípulos, apavorados com esta exclamação de Jesus, diz: como, Senhor? Tu pergunta quem te tocou? Se há uma multidão de pessoas em tua volta, se nós estamos em tua volta, te tocando, andando junto, pertinho de ti, pertinho do Senhor, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou? Jesus diz: não, alguém me tocou. Eu senti que saiu virtude, saiu poder da minha vida. E Jesus para e fica procurando quem tocou ele. De repente, para sua surpresa, a mulher se aproxima dele, se ajoelha, se humilha e fala para Jesus tudo o que aconteceu. E diz: olha, Senhor, foi eu que toquei no Senhor. Faz 12 anos que eu estou sofrendo com uma hemorragia, fluxo de sangue, já gastei tudo que eu tinha, já fui em todos os médicos, não consegui a cura, mas eu ouvi falar que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor realiza. Então eu criei, eu acreditei nisso e resolvi tocar as orlas das tuas vestes
Porque eu acreditava que se eu tão somente tocasse, eu seria curado, Jesus. Jesus olha para aquela mulher e vê a fé dela. E Jesus dá uma palavra de bênção para a vida dela e disse: filha, ser curada do teu mal. Vai e não peques mais. Glórias a Deus. Aquela mulher sai curada completamente. Mas Jesus, na verdade, não tinha ido, né, em direção à casa dela para curar ela. Foi uma circunstância. Tá? Mas as circunstâncias, nós aprendemos aqui que revela sobre Jesus nessa lição, elas não impedem Jesus de operar o que Ele quer. Não impedem o que Jesus quer realizar. Jesus não esperava aquela situação acontecer, mas Ele estava preparado para tudo que acontecia. Então a mulher, né, no intervalo de Jesus até a casa de Jairo, Jesus curou aquela mulher também. E o nome do Senhor foi glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, circunstâncias, situações, para ser mais claro, não impedem Jesus de realizar o milagre na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. Ou seja, se Jesus quer realizar algo na nossa vida, algo na nossa casa, pode ter dezenas, centenas de pessoas clamando, pedindo a sua ajuda, Ele vai fazer. Porque quando Deus decide fazer algo na vida de uma pessoa, nada impede, circunstâncias nenhuma desta vida impede o poder de Deus de realizar o milagre na nossa vida. A terceira coisa que aprendemos que revela sobre Jesus nesta lição é que Ele tem a última palavra. Marcos 5:36. Olha o que diz. Jesus tem a última palavra, irmãos. Marcos 5:36. Vamos ver o que diz aqui, né? É bem lindo isso aqui. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O que Jesus estava dizendo é que para ele a morte é como sono. Quem dorme acorda. Ele vai despertar a menina. Aquilo que para você é morte, para Deus, para mim é como um sono, disse Jesus. Eu vou acordá-la. Jesus, e não a morte, tem a última palavra. Glórias a Deus. Que coisa linda, irmãos. Esse é o terceiro ponto que nós aprendemos nessa lição e que revela sobre Jesus, o seu poder. É que Jesus tem a última palavra. A última palavra para a tua vida, quem tem é Jesus. A última palavra, quem tem para os teus filhos, para a tua família, é Jesus, é Deus, como você queira. Não é o homem que tem a última palavra para as nossas vidas. Nós estamos vivendo em um mundo em que muitas das vezes os homens querem ser deuses. Os homens querem se colocar no lugar de Deus. E às vezes são tão intrépidos, são tão ousados, posso dizer mais claramente, que às vezes determina a última palavra na vida de uma pessoa. Mas quem tem a última palavra para as nossas vidas é Deus. Quem tem a última palavra para a tua vida não é um político. Quem tem a última palavra para a tua vida não é o prefeito. Quem tem a última palavra para a tua vida não é o vereador, um deputado, o senador, uma autoridade eclesiástica desse mundo. Quem tem a última palavra para a tua vida não é o presidente. Quem tem a última palavra para a tua vida não é o médico. Quantas vezes já vi pessoas chegarem e dizer: ó, o médico já me deu estado terminal para a minha doença, a minha situação. Já me deu os dias para mim ir para casa e morrer.
beleza? Eles podem dar a última palavra como médicos formados, dependendo da gravidade da doença. Mas, na verdade, só quem pode dar a última palavra para o ser humano é Deus. Porque para Jesus, para Deus, como você queira, não existe impossível. Não existe nada que Deus não possa fazer. O médico pode dar a última palavra para uma pessoa, dizendo: vai para tua casa, daqui a tantos dias você vai morrer. Mas se Deus quer curar essa pessoa, Deus pode curar num piscar de olhos. E esta pessoa pode ter ainda muitos anos de vida e viver até a sua velhice. Cabelos brancos, barba branca. E assim, ter uma morte tranquila. Quantas pessoas que foram despachadas pelos médicos, foram desclassificadas pelos seres humanos. Muitos disseram para elas: não tem mais jeito, a tua vida não tem mais solução. E Jesus chegou, e mostrou que a última palavra quem dá é Deus. Ou seja, para as pessoas aquela menina estava morta. Para as pessoas aquela menina não tinha mais solução. Por quê? Tinha morrido. Para nós seres humanos, quando uma pessoa morre não tem mais jeito, porque nós não temos superpoderes. Mas para Deus, para Jesus, era simplesmente o sono. E quando Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo, a multidão toda deu risada. As pessoas que estavam dentro da casa deram risada. Disseram: esse homem está louco aí, está fora da casinha. Mas Jesus, ele viu que as pessoas não criam, não acreditavam no que ele estava falando. Jesus pegou só seu pai e sua mãe, os discípulos, entrou dentro do quarto que aquela criança estava e disse: Talita cumi, te digo, levanta-te, menina. Aquela menina, Jesus pegou pelas mãos, ela se levantou, ressuscitada, vivia da Silva, e o nome do Senhor foi glorificado no meio daquela casa, para a glória de Deus. Então creia no poder de Deus, creia nesse Deus Todo-Poderoso. Deus pode fazer o impossível na tua casa, na tua vida, na tua família. Eu não sei qual é o impossível para a tua vida, mas aquilo que é impossível para a tua vida, aquilo que é impossível para as pessoas que estão na tua volta, é possível para Deus sim. Deus pode fazer o impossível na tua vida, porque a palavra de Deus nos diz que operando Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. Ensinamentos que nós aprendemos. Quais são os ensinamentos sobre a ressurreição da filha de Jairo? Primeiro, suplique e adore. Marcos 5, 22. Suplique e adore. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. Olha que coisa linda, meus irmãos. Que coisa linda. A forma como oramos e adoramos diz muito sobre a compreensão que temos do Evangelho. A graça de Cristo nos alcançou. Jairo chega até Jesus quebrantado e humilhado. Não como um credor exigente, ou seja, um chefe. Alguns se aproximam de Deus com exigências, imposições, como se Deus lhes devesse alguma coisa. Precisamos lembrar quem somos, meus irmãos. É uma realidade. Então, o primeiro ensinamento que nós aprendemos nesta lição, na ressurreição da filha de Jairo, é que nós temos que aprender a suplicar e a adorar a Deus. Ou seja, quem precisa de Deus, meu amigo, meu irmão, é nós. E às vezes as pessoas não têm esta compreensão. Elas acham que elas podem mandar em Deus. Às vezes eu vi até situações estarrecedoras
de pessoas de chegarem diante de Deus, dizer, ó Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão eu vou deixar de te servir, eu vou deixar de te adorar. Não é assim, meu irmão. Você não manda em Deus. Você não tem o poder para mandar em Deus. Você é criatura, é pó, é cinza, é barro nas mãos do oleiro. Quem faz o milagre é Deus. Quem cura é Deus. Quem restaura é Deus. Quem renova é Deus. Quem faz milagre é Deus. Quem ressuscita é Deus. Quem faz, coisas tremendas acontecendo nas nossas vidas, prodígios, sinais, maravilhas, milagres, é Deus. Então nós temos que ter esta compreensão em nossa vida, de que quem realiza o milagre é Deus, quem faz as coisas acontecer é Deus. E às vezes tem pessoas exigentes que querem dar ordem para Deus, mas vão quebrar a cara. Porque em Deus ninguém manda, meus irmãos. Esteja consciente disto. Não adianta vir nervosinho, não adianta vir eufórico, não adianta vir bravo, dizer, Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não vai acontecer nada. Tá? Se tiver de morrer, vai morrer, porque Deus não vai nem ouvir uma pessoa assim. Tem que chegar humilde, meus irmãos. Jairo era um homem de posição, chefe da sinagoga. Um homem de cultura, um homem de status. Ele se chegou diante de Jesus, se dobrou, se ajoelhou, suplicou, adorou Jesus e disse, Senhor, por favor, se o Senhor quer, tá? Se o Senhor não se importa, para ser mais claro, eu dizendo aqui, eu te peço, Senhor, vá até a minha casa e cura minha filha. Por favor, Jesus. Imagino Jairo dizendo assim. Por quê, irmãos? Jairo entendeu, e foi sábio em entender, que quem precisava do milagre era ele. E quem podia realizar o milagre era só Jesus. Quem ia poder ressuscitar a filha de Jairo naquela época? Os médicos? Não. Os estudiosos? Não. Os judeus influentes? Não. Só Deus podia ressuscitar a filha de Jairo naquela época. E Jairo reconheceu que Deus era em Jesus. O poder de Deus se manifestava em Jesus. E que Jesus era o Emanuel, Deus conosco dentro. Aleluias. Era Deus na terra, posso assim dizer. Jairo entendeu isto. Então, meus irmãos, vamos aprender. Às vezes as pessoas não entendem porque às vezes não recebem milagre da parte de Deus. Mas às vezes porque é orgulhoso, avarento, tá? Rebelde, desobediente. E pessoas que não querem se humilhar diante de Deus, irmãos. Não adianta. Se você não se humilhar diante de Deus, se eu não me humilhar diante de Deus, eu não vou receber milagre. Se eu não reconhecer que Deus é Deus, irmãos, e que Ele que domina os céus e a terra, tá? Se eu me colocar acima de Deus, me posicionar acima do poder de Deus, eu não vou receber nada. Porque Deus não divide a sua glória para ninguém, meus irmãos. E às vezes as pessoas têm dificuldade para entender isso, né? É uma realidade, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Quem realiza o milagre é Deus. Então Jairo se prostrou, suplicou, adorou e pediu, Senhor, tem misericórdia, vá até minha casa. Se o Senhor não quiser ir até minha casa, não tem problema, imagina o Jairo dizendo para Jesus, né? Mas se o Senhor quiser ir é melhor porque o negócio está feio lá, a situação está feia. Tá? Eu já vi, meus irmãos, nesse decorrer da minha vida, quase 20 anos que sirvo a Deus, muitas pessoas orgulhosas, avarentas, chegarem diante de Deus e dizer, se Deus não fizer isso, eu não vou mais servir a Ele. Se Deus não fizer isso,
eu não vou mais adorar Ele. Se Deus não fizer isso, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer isso, eu não quero mais saber esse negócio de crente. Vai quebrar a cara, porque Deus não vai mudar por causa de uma atitude minha e uma atitude tua. Deus não vai mudar, meus irmãos. As pessoas têm que ter consciência de quem precisa de Deus é o ser humano. É o ser humano. Nós somos de carne e osso. O ser humano é tão frágil que se ele se encontrar em cima de um leito de enfermidade, no hospital, num leito, com um câncer, uma AIDS, um coronavírus, alguma coisa, não é mais nada. Se Deus não tem misericórdia, não curar, né, através dos medicamentos, da medicina, a pessoa morre. Uma gripezinha, uma dor de cabeça, o ser humano já não aguenta, né? Dá uma dor de cabeça forte, a pessoa já fica louca, quase por fora da casinha, né? Uma febre alta, 40 graus de febre, a pessoa já começa a delirar, a ver coisa. Você já parou para pensar nisso? Quão grande é a nossa fragilidade como ser humano? Então, meus irmãos, vamos ser humildes. Vamos reconhecer que Deus é Deus. É Ele que manda nos céus e na terra. Tá? Então, que nós possamos ser humildes diante da presença de Deus. E aprender a adorar a Deus, a suplicar a Deus, independente da situação. Porque quem faz milagre é Deus. Quem opera é Deus. Quem cura é Deus. Então, a primeira coisa que aprendemos, né? Primeiro ensinamento, suplique e adore. Segundo, continue crendo. Marcos 5,36. Continue crendo. Diz assim, ó. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras de Jairo, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olha que coisa linda. Jairo é um grande exemplo de fé. Ele pede que Deus impusesse as mãos sobre sua filha. Ele está cheio da certeza e convicção de que, não obstante a seriedade da situação, Jesus podia resolver tudo com um toque. Mas eis que no trajeto chega a notícia da morte da sua filha. Os mensageiros, achando prestar algum serviço a Jesus, dizem: tua filha está morta, por que ainda incomodas o mestre? Olha só, irmãos. Jairo pede a ajuda de Jesus, tá? E Jesus diz para ele, ó, crê somente. Crê somente. Porque na verdade o que Jesus precisa do ser humano para realizar o milagre é simplesmente que ele creia no poder de Deus. Você sabia disso? Se nós cremos no poder de Deus, o milagre pode acontecer, meus irmãos. Isso é certo. É certo. É como contar 1 mais 1, que dá 2. E a Bíblia fala que Jesus falou, crê somente. Tá? Crê somente que ela vai ficar bem. Mas aí acontece uma situação interessante. Jesus diz, não, Jairo, eu vou na tua casa. E Jesus está indo em direção à casa de Jairo. E vem um dos servos de Jairo e diz, mestre, não incomoda mais Jesus, o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus continuou seguindo em direção à casa de Jairo, porque para Jesus não faz diferença a moça, né? Está morta ou está doente, para ele é a mesma coisa. O poder da ressurreição estava sobre ele. O poder de Deus estava sobre ele. E a Bíblia diz que quando Jairo ouve o seu empregado dizer, a menina morreu, Jairo se apavorou, meus irmãos. Imagina um pai, imagina uma mãe, ver que a sua filha ou seu filho estava doente, e de repente, né, vem uma pessoa, uma conhecida, um amigo, um vizinho, e diz, ó, ele estava doente, acamado, ela estava doente, mas agora já morreu. Ou seja, o ser humano, a morte não tem saída. Né? Assim
a nossa convivência do dia a dia. Então Jairo, como ser humano, como homem, como nós, ele sentiu tremendamente o impacto da morte daquela criança. E era a sua única filha, de 12 anos de idade. E a Bíblia fala que Jesus disse: não, homem, fica firme, crê somente, diz aqui a palavra de Deus. Mas Jesus, sem acudir, a tais palavras disse ao chefe da sinagoga: crê somente, não temas. Jesus continuou seguindo em direção à casa de Jairo. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Então, meus irmãos, todos que querem receber milagre da parte de Deus, da parte de Jesus, tem que crer, tem que ter fé. Sem fé, jamais vai alcançar milagres na sua vida. Para alcançar a bênção, para alcançar o milagre, é necessário ter fé em Deus. E a Bíblia fala que a segunda coisa que nós aprendemos sobre o segundo ensinamento sobre a ressurreição da filha de Jairo é que Jesus pede: continua crendo. Eu não sei o que você está passando na tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que você precisa receber da parte de Deus. Mas Deus manda te dizer: tá tudo difícil? Tá. As portas estão fechadas? Tá. As coisas não dão certo? Não dão. Mas Deus manda te dizer nesta manhã: continue crendo. Continue crendo, continue confiando nesse Deus. E na hora certa, Deus vai fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para terminar, diz assim, terceiro ensinamento sobre a ressurreição da filha de Jairo: não há causas perdidas. Marcos 5,39, olha o que diz. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço? Disse Jesus. E chorando, a criança não está morta, mas dorme. Olha o que Jesus disse. Para Jesus não há causas perdidas. Cremos nisso. Esse é um dos aprendizados desta lição e deste milagre. Os que estavam na casa riam de Jesus. Riam por causa da incredulidade. Para eles, Jesus falava como um louco. Como assim está dormindo? Diziam eles. Nós sabemos e vimos que ela morreu. É irreversível. Acabou, diziam eles. Curioso que esta é a única passagem que diz que as pessoas riam do que Jesus disse. Para quem é natural, as coisas de Deus parecem loucura mesmo. Somos status, status pelo Espírito de Deus. Cremos que não há causas perdidas para Deus. Qual a nossa causa? Qual é a nossa causa? É pior que a morte? Então ela pode ser abalada pelo poder de Jesus Cristo. Se nem a morte pôde abalar e invalidar o nome de Jesus, quanto mais outras questões desta vida. Ele, o nosso Deus, é o Deus das causas perdidas, inafiançáveis e sem esperanças humanas. Glórias a Deus. Que coisa linda, irmãos. Não há causas impossíveis para Deus. É como eu falei para vocês. As pessoas riam, deram risadas. É a única passagem. É a única passagem que as pessoas dão risada de Jesus. Mas Jesus prova que elas estavam erradas.
ressuscitando a filha de Jairo. Muitas das vezes, o Espírito de Deus me dá uma revelação aqui, muitas das vezes, se as pessoas olharem para a tua vida e olharem o que você está passando ou tem passado, elas vão dar risada. Elas vão dizer, essa pessoa está louca, essa mulher está fora da casinha, esse homem está louco, olha o que ele está passando, olha o que ela está passando, olha como está a vida dele, olha como está a vida dela. Muitas pessoas ainda nos nossos dias dão risada de muitas situações que os cristãos passam, mas deixa eles dar risada. Quando o milagre chegar para a tua vida, quando o milagre chegar na tua casa, quando o milagre chegar na tua família, eles vão ter que glorificar a Deus e ver que Deus era na tua vida. É isso aí. Não tem rodeio. É isso que vai acontecer. Então as pessoas deram risada, e quando Jesus mandou e disse para a guria, né, disse para a moça, Talita cumi, menina, te levanta. E a menina se levantou, todos ficaram, né, envergonhados, começaram a ficar apavorados, tiveram que adorar a Deus, que sabe até a força. Sabe o que Deus me faz entender, meus irmãos? Quando Deus fazer um milagre na tua vida, quando Deus te dá a vitória que você precisa, as pessoas vão ter que dar glória a Deus sem querer. As pessoas vão ter que reconhecer Deus sem querer. Porque operando Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. E não tem causa impossível na tua vida. Deus pode fazer tudo na tua vida. Deus pode realizar qualquer coisa na tua vida. Deus pode fazer coisas grandes na tua vida. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, no poder de Deus. Confie nesse Deus. Ele não te desampara, Ele não te deixa envergonhado. Na hora certa, em nome de Jesus, eu quero profetizar através desta live. Na hora certa, o milagre vai chegar na tua vida e todos irão glorificar o nome do Senhor. Creia somente e verás a glória de Deus. Para terminar a aplicação pessoal, diante de Jesus até a morte se curva. Um dia todos os que são de Cristo ressuscitarão incorruptível. Essa esperança é sua também. Glórias a Deus. Maravilha. Amém, Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe nesta manhã. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. E eu vou orar agora, em nome de Jesus, abençoando. Vou só aumentar aqui um pouquinho o fundo de musical. Eu vou orar abençoando a tua vida agora, em nome de Jesus. Creia que Deus tem o impossível para fazer na tua vida. A nossa próxima lição é a lição 11, a pesca maravilhosa, tá? Nossa revista escola dominical é esta. Os milagres de Jesus, tá? Muito interessante esta revista aqui. E estamos aprendendo coisas extraordinárias da parte de Deus. Eu vou abençoar a tua vida agora. Você que está enfermo, está sozinho aí, coloque a mão onde está a tua enfermidade. Você que está com dor de cabeça, coloque a mão sobre a tua cabeça. Você que sente às vezes alguma coisa que quer te dar um infarto, coloque a mão no teu coração aí, no teu peito aí. Você está sozinho em casa aí. Eu vou orar agora para Deus te curar. Eu vou orar agora por cura. Em nome de Jesus, libertação. Eu vou fazer uma oração específica agora, abençoando a tua vida. Né? E Deus vai guardar a tua vida e vai realizar um milagre em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Oramos a Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esta lição desta manhã, aonde nós aprendemos na tua palavra que nada é impossível para o Senhor. Até a morte tem que obedecer ao poder do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro na tua presença nesta manhã.
E te apresento cada um dos irmãos, cada uma dessas pessoas que ouviram e que estão vendo e que vão ver esta live e que estão enfrentando alguma situação difícil na sua vida. Deus, em nome de Jesus, Pai, esta pessoa que está com dor de cabeça agora, em nome de Jesus, Pai, eu ordeno agora que toda dor de cabeça, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. E aonde estiver uma enfermidade desta pessoa, meu Deus, aonde estiver a mão desta pessoa sobre esta enfermidade, eu te peço, Deus, coloque as tuas mãos na frente da mão desta pessoa e vai arrancando agora toda enfermidade do corpo físico desta pessoa. Todo mal, em nome de Jesus, que seja queimado, que seja destruído. Eu ordeno que desapareça em nome do Senhor Jesus. E assim, meu Deus, essa pessoa que já teve ameaça de infarto, derrame, meu Deus, AVC, em nome de Jesus eu repreendo, Deus, este mal. Em nome de Jesus, Deus, vai tocando agora na circulação do seu sangue, nas suas veias, meu Deus, na sua carne, nos seus ossos, na sua pele, no seu sangue, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, vai passando com o teu sangue em todo o corpo físico desta pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus todo infarto, derrame, AVC, meu Deus, em nome de Jesus, toda enfermidade, Deus eterno, da cabeça a plano dos pés, eu ordeno em nome de Jesus que seja queimado, seja destruído e que esta pessoa receba em nome de Jesus a cura e o milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo mal saia, em nome de Jesus, da tua vida, da tua casa, e que o milagre chegue em nome de Jesus. Receba o teu milagre e a tua vitória, crendo no poder de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até a noite para um grande e abençoado culto, com número restrito de pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e um bom domingo, um bom dia e um bom almoço na paz do Senhor Jesus.